Para mim é uma alegria e um privilégio poder participar dessa conferência aqui, e eu tenho certeza que Deus vai derramar do seu poder, da sua glória sobre todos nós. Quero mandar um beijão especial para o Marcelino, para a Roberta, meus amigos aí, para toda a sua família. Gente, essa palavra que eu vou ministrar agora, eu tinha guardado ela para pregar naquela última vez que eu tive aí, e na hora de ministrar eu falei com o Marcelino: olha, Deus está mudando aqui. E eu guardei essa palavra e ministrei outra palavra. Você lembra? Foi poderoso demais. Deus derramou, foi um derramado do Espírito Santo. E aprove o Senhor ministrar essa palavra agora para vocês nessa conferência. Olha, sabe por que eu estou contando isso? Porque eu tenho certeza que Deus está nesse negócio, Deus está nessa conferência. Então abra o seu coração, se anima, fique empolgado, não deixa nada atrapalhar você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos lá? Abra aí em Gênesis capítulo 37, vamos contar um pouquinho da história de José. Ah, pastor, eu já conheço a história de José, eu sei que todos vocês já ouviram falar, nós vamos falar mais um pouquinho, mas eu tenho uma revelação poderosa para você e tenho certeza que essa palavra vai gerar frutos de alegria, de multiplicação e de frutificação na sua vida, amém? A palavra do Senhor diz assim, vamos lá, Gênesis capítulo 37, do verso 1 a 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai toda a má fama deles. Ora, Israel amava mais José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais José do que os outros, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você não vai governar sobre nós? E eles odiaram ainda mais por causa desse sonho. Depois disso, José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, disse ele, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu ele, dizendo: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes de José, e o pai, no entanto, guardava isso no coração. Olha que história linda, gente. A história de José está entre o livro de Gênesis 37 até o capítulo 45, você sabe, mas eu queria fazer uma oração curta, rápida, para que o nosso coração esteja, aberto para receber como terra boa essa palavra poderosa. Curva sua cabeça, feche seus olhos um pouquinho. Pai querido, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor me dá de poder participar dessa conferência com meus amigos lá da Igreja Batista Central em Serra. Pai, junto com todos os palestrantes, meus amigos, Senhor, nós queremos liberar, Senhor, a tua unção, o teu poder, a tua bênção sobre toda essa igreja, sobre a vida dos meus amigos, Marcelino, da Roberta e toda a sua família. Pai, eu peço que essa palavra venha dar frutos no coração dos meus irmãos, venha gerar ânimo, alegria, Senhor, coragem para eles avançarem, Senhor, até a promessa de uma grande colheita. Pai, que em nome de Jesus, teu Santo Espírito possa confirmar, ratificar, renovar no coração de cada um que está, seja na sua casa, seja onde estiver assistindo essa conferência, que o Senhor possa abençoá-los. E o meu desejo é que eles deem frutos dessa palavra, é o que eu te oro, te agradecendo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer eu recebo, glória a Deus. Vamos dar uma recapitulada aqui na história de José, só para você entender. Eu tenho uma revelação para você. Eu queria que você entendesse, recebesse, ficasse ligado, não deixa nada atrapalhar você, amém? José era o filho mais amado, ele teve sonhos, contou aos seus irmãos, seu pai.
seus irmãos o odiaram, muito mais ainda, né? E os seus irmãos o traíram, vendendo ele como escravo. Você lembra que eles pegaram a túnica, mancharam de sangue, entregaram para o pai dele, dizendo que um animal feroz tinha matado a túnica. Guarda isso que você vai entender. E lá, como escravo, ele ficou na casa de Potifar. Ele, de um escravo normal, ele se tornou administrador de todos os negócios de Potifar. E ali ele foi mais uma vez traído pela mulher de Potifar. Depois ele foi prisioneiro. De prisioneiro ele se tornou o segundo lá do carcereiro. E ali ele revelou os sonhos de Faraó. Se tornou o governador de todo o Egito, o segundo de todo o Egito, poderoso. Salvou o Egito do caos, da destruição, da escassez. Salvou a sua família e salvou as nações circunvizinhas. Perdoou seus irmãos, recebeu seus irmãos de novo, enfim, você lembra da história. O que eu queria que você entendesse é, por que José teve aqueles sonhos lá com 17 anos e contou aos seus irmãos? Por quê? Aqueles sonhos, eu entendo que era muito mais que sonhos, era a visão de futuro que Deus tinha para José. Fala comigo, visão de futuro. Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, se tiver alguém do seu lado, fala assim, Deus tem uma visão de futuro para você. Deus, irmãos, Ele é perfeito, Ele é um Deus de princípios, Ele é um Deus de revelações, e Ele faz tudo certinho. Deus é poderoso. Então tudo que está acontecendo contigo agora, todos os sinais, todas as promessas, todas as adversidades, tem um propósito. Qual? Para cumprir uma visão de futuro que Deus tem para você. E essa visão de futuro é poderosíssima. Olha no verso 5, lá no capítulo 45, no verso 5, parte B, quando José se revela aos seus irmãos, ele diz assim, meus irmãos, não se culpem, pois tudo isso que aconteceu na minha vida foi para salvar vidas, que Deus me enviou na frente de vocês. O sonho de José, lá quando ele tinha 17 anos, foi para revelar uma visão de futuro que Deus tinha para ele. Ah, claro, pastor, eu entendo isso, eu entendi claramente, mas, poxa, José sofreu pra caramba, José passou muita luta, muita dificuldade. Irmão, José passou muita dificuldade, mas todas essas dificuldades, todas essas adversidades, traições sabe, calúnias, tudo isso fazia parte da visão de futuro de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você, essa revelação. Deus tem promessas para cada um de nós, Deus tem promessa para você, Deus tem uma visão de futuro. A visão de futuro para José era salvar a sua família, salvar o seu país, o Egito, e salvar as nações circunvizinhas. Meu irmão, Deus não faz nada que não seja estabelecido por um princípio. Então, da mesma forma, a visão de futuro que Deus tem para você, eu quero que você creia nisso. Deus quer te usar para salvar a sua família, para você salvar o seu país, a sua nação, e você ser um instrumento para salvar pessoas das nações circunvizinhas. Se você toma posse, se você crê, diga amém, diga eu recebo. Então, tudo que aconteceu na vida de José foram processos para que ele pudesse se capacitar, para que ele pudesse amadurecer, para que ele pudesse se fortalecer, para que a visão de futuro que Deus tinha para ele se cumprisse. Amém? Então, meu irmão, Deus colocou José no ciclo de treinamento de Jeová. Fala comigo, ciclo de treinamento de Jeová. Fala comigo, processo de Deus. Então, de repente, você está no meio do processo de Deus, você está no ciclo de treinamento de Deus. E às vezes você não está entendendo coisas que estão acontecendo com você. Mas, meu irmão, quero que você tenha convicção. Que você aí, diga amém, eu creio. Que você esteja convicto que Deus tem uma visão de futuro para a sua vida. E essa visão de futuro não pode ser menor do que você ser um instrumento para salvar toda a sua família. Você ser um instrumento para salvar a sua nação. E você ser um instrumento de Deus para salvar as nações circunvizinhas. Se você crer, diga amém, eu creio, em nome de Jesus. Agora, José entrou num ciclo, eu vou contar aqui 3 ciclos. 3 ciclos de treinamento de Jeová. 3 ciclos de treinamento
para que José fosse capaz de assumir a promessa que Deus tinha, de se cumprir a visão do futuro de Deus para ele. Então, quando José começa a entrar no ciclo, acontece algo antes. E eu quero te revelar esse algo antes. Você lembra que José, ele era o filho mais amado, e o que o pai dele fez para ele? Uma túnica muito linda, caríssima. Essa túnica representava o que para José? Representava o amor do pai dele por ele. Ele mostrava a túnica. Até para você entender, os irmãos odiaram tanto aquele presente, porque sabia que Jacó amava mais José do que aos outros, que foi a própria túnica que eles pegaram e mancharam de sangue de animal para dizer ao pai que José tinha morrido. Mas aqui é uma revelação. A túnica é a confirmação do amor do pai para José. E eu quero dizer que você também tem uma túnica. De repente não material, mas uma túnica registrada no seu coração do amor de Deus. Toda vez que José entrou numa luta, num desafio, numa calúnia, foi traído, foi vendido como escravo, eu tenho certeza que ele se lembrava: o Pai me ama, meu Pai me ama. Eu quero deixar uma convicção no seu coração. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você tem vivido esse tempo, mas eu quero dizer: Deus te ama, o Pai te ama, e a túnica que está na sua vida é aquela marca que Deus fez com você. Lembra do seu passado aí agora? Qual foi aquele momento que Deus te marcou? Porque Deus marca antes de entrar no processo. Deus te marca antes de entrar no ciclo dele. Qual foi aquele momento que Deus te marcou? Lembra aí que você chorou horas e horas, que você se jogou no chão, que você sentia a presença do Espírito Santo, e você falava: sim, papai, eu recebo, e você abraçava assim o seu próprio corpo, dizendo: obrigado, Deus. Lembra disso? Quero que você se lembre. Qual foi o momento poderoso de experiência que você teve com Deus? Só você e Deus que te marcou. Aquilo é tua túnica. Aquilo ali é a confirmação de Deus para todo o processo. Você se lembrar que o Pai me ama, meu Pai me ama, aleluia, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Meu Pai me ama, meu Pai não vai me abandonar, Ele me ama, diga amém. A túnica é a marca do amor de Deus sobre nós. No caso de José, era um pano, era uma túnica, mas no nosso caso está no nosso coração, diga amém. O José entra no ciclo. Primeiro ciclo, José é traído pelos seus irmãos, ele é vendido como escravo, mas olha o que acontece: ele não murmura, ele não reclama, ele não abandona Deus. Nossa, ele, pelo contrário, ele dá bom exemplo. Ele vai para a casa de Potifar e todos começam a falar: esse cara é diferente. Gente, ele foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Tinha todos os motivos para estar amargurado, para querer desistir. Ah, eu quero desistir. Ah, eu não aguento mais. Para ser inconstante. Não, pelo contrário. Ele dava bom exemplo, e as pessoas, os outros escravos, os supervisores, as pessoas olhavam, o próprio Potifar olhava: esse cara é diferente. Nossa, ele é escravo e ele é alegre assim, onde ele bota a mão prospera, a Bíblia fala. Ele se manteve íntegro à visão. Meu irmão, não sei o que você está passando. De repente você foi traído. Nós estamos juntos nessa, hein? De repente você foi caluniado. De repente você está sentindo um peso. Mas você está no ciclo de treinamento de Jeová. Tudo isso tem um propósito. Aleluia. E como José, eu aprendo nesse ciclo, nesse primeiro ciclo, que nós não devemos desistir. Nós não devemos ser inconstantes. Nós não devemos voltar atrás. Não devemos ficar murmurando, se lamentando, reclamando, amargurado. Não. Continua sendo bênção. Continua falando de Jesus. Continua aonde botar a mão venha prosperar. Eu quero profetizar como José: onde você botar a mão vai prosperar. Aleluia. Ele começa a crescer de cargo, gente. Vamos conjecturar aqui um pouquinho. De escravo lá do campo para escravo dentro da casa de Potifar. De escravo comum para um escravo especial. De escravo ele se torna administrador. E de administrador ele se torna a segunda autoridade de toda a casa de Potifar. A Bíblia diz,
lá em Gênesis 39, que nem mesmo Potifar sabia mais dos seus próprios negócios, de tanta confiança que ele tinha em José. Como é que pode um escravo se tornar a segunda autoridade de toda uma casa de um cara milionário, de um cara rico, uma autoridade como essa, que era um dos braços direitos lá de Faraó? Me diz. A presença do Espírito Santo na vida dele, o poder de Deus, a postura do homem que ainda se mantém íntegro à visão. Ele não sabia que aqueles sonhos, ele não tinha a clareza que aquele sonho ia fazer ele se tornar o segundo lá de todo o Egito. Mas ele dizia, e eu conjecturo aqui, que ele devia dizer assim: eu vou ficar firme na visão, eu vou ficar firme no propósito. Se isso está acontecendo comigo, tem um propósito. Meu irmão, se isso está acontecendo com você, tem um propósito. Diga amém. Não desista. Em nome de Jesus. Aí quando ele chega como segunda autoridade na casa de Potifar, eu faço uma pergunta: tem como ele crescer mais na casa de Potifar? Não tem como ele crescer mais. Então, se não tem como crescer mais, eu quero te informar que chegou o final do primeiro ciclo. E todo final de um ciclo tem um teste. Diga comigo: José chegou ao final de um ciclo. E diga comigo: todo final de um ciclo tem um teste, tem uma prova. Qual foi a prova de José? A mulher de Potifar, lá no verso 7 ao 12 de Gênesis 39, aquela mulher ficou apaixonada por José e subindo pelas paredes, querendo agarrar ele, indo atrás dele, ele fugindo e tal, e de repente ela pega ele sozinho dentro da casa, não tinha ninguém, e ela: agora você vai se deitar comigo. E ele diz assim: não, o meu senhor, o senhor Potifar, me confiou todos os bens dele, a casa e tudo, menos a mulher dele. E eu não vou desonrar o meu senhor. Aí o senhor com S maiúsculo, meu Deus. E ele foge, mas nessa que ele foge, a mulher consegue arrancar uma parte da veste dele, e aí ela deturpa tudo, distorce, diz que foi ele que tentou agarrá-la, e ele vai preso lá na prisão no Egito. Eu te pergunto: José passou no teste? Sim, ele passou. Qual era o teste? O teste era: não tome posse daquilo que Deus não te autorizou. Talvez você tenha falado aí: não, o teste é não se deitar com a mulher, ou não adulterará. Não, é muito mais que isso. Isso está incluído também. Mas a primeira lição que você tem que aprender aqui, olha para mim: não tome posse daquilo que Deus não te autorizou. Lembra de Adão e Eva? Lembra que Deus tinha autorizado eles comerem a maioria das árvores, dos frutos das árvores, mas daquelas duas não podia, e Eva foi lá justamente tentada pela serpente e colocou a mão. O que aconteceu com eles? Eles não foram provar, não passaram no primeiro teste, no primeiro ciclo. Eu quero perguntar: você está passando no primeiro ciclo? O primeiro ciclo é: não põe mão, não põe a mão, não tome posse daquilo que Deus não te autorizou. Não põe a mão naquilo que Deus não te permitiu. Você está passando nesse teste? Muitos de nós não passam nesse teste, sabe por quê? Porque Deus dá um cargo, Deus te dá um nível de autoridade, e dentro daquele nível de autoridade você pode fazer, você tem autonomia, mas aí as pessoas confundem, quer fazer além. De repente um tesoureiro que recebe um cargo de honra de ser um tesoureiro, mas ele quer botar a mão a mais, ele quer dar um jeitinho. De repente você é um líder de célula e você tem autonomia na sua célula, mas você quer se meter em outras coisas, você quer ir além, você quer falar da supervisão, você quer falar de outro setor, de outra célula. Não! Põe a mão aonde só Deus te autorizou. A palavra do Senhor diz que ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. E talvez isso você esteja falhando. Talvez isso você... Que igual um relacionamento de namorado, nós sabemos que namoro é um período passageiro, de batalha, de luta para que venha um casamento, mas as pessoas estão botando a mão aonde não devia, né, gente? Hein? A lição desse primeiro ciclo, desse teste é: não põe a mão naquilo que Deus não te autorizou. Diga amém, diga eu tomo posse. Amém?
Segundo teste, segundo ciclo. Vamos lá. Primeiro eu te pergunto, José passou no teste, sim ou não? Sim. Ué, mas se ele passou no teste, por que ele foi preso? Hein? Porque ele passou para o segundo ciclo. E às vezes a gente fala assim, pô, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu passei no teste de Deus, e aí tá vindo esse peso todo, tá vindo essa luta de tudo quanto é lado, o que está acontecendo? Ei, você entrou no segundo ciclo. É maior. Aguenta o tranco. Segura aí, porque a visão do futuro é poderosa para você. Amém? Aí José vai como prisioneiro, no meio de bandido, no meio de uma raça pesada lá no Egito. A prisão do Egito era muito grande. E olha o que acontece com José, gente. Ele não murmura, ele não reclama, ele não abandona Deus, ele não desiste, ele não é inconstante. Sabe por quê? Porque não é o local que faz o homem de Deus, é o homem de Deus que faz o local. Aleluia, toma posse dessa aí. Veio direitinho do céu aí, ó, por online. Hein? É você que vai fazer a diferença onde você for, independente se está sendo injustiçado, está sendo traído, está sendo acusado, está recebendo um peso, independente de você não estar entendendo o que está acontecendo. Ó, José continuou dando bom exemplo. José continuou se mantendo íntegro à visão. Se mantém íntegro à visão. Deus tem uma visão para você, uma visão de futuro. Deus tem uma visão para a Batista Central em Serra. Mantém-se íntegro à visão. Diga aleluia. Aonde José botava a mão, prosperava. E ele começou a crescer de cargo. Olha, as pessoas lá na prisão falaram assim, ó, esse cara aí é diferente, hein? Tem uma unção nele, tem algo diferente nele aí, tem um brilho. Estava numa prisão. José podia ter reclamado, se lamentando, poxa, eu fiz tudo certinho, por que isso está acontecendo comigo? Mas não. José, de prisioneiro comum, se tornou um prisioneiro especial. Aonde ele botava a mão, prosperava. E aí se tornou da faxina. Você sabe o que é faxina? É um linguajar lá na prisão. Eu fazia muitas visitas a presídios e orava, né? Teve um amigo meu que ficou preso, eu fui lá, fiz várias vezes pregando num culto lá dentro da prisão. E ele falou assim, pastor, agora eu sou da faxina. Eu falei, o que é isso, faxina? Faxina é quando o prisioneiro se torna de confiança e ele não fica mais na cela, ele fica limpando a prisão e ele fica livre. Aí eu estou botando aqui, conjecturando, que José deve ter passado por essa faxina aí. Da faxina ele se torna um dos auxiliares do carcereiro. E depois ele se torna administrador de toda a prisão, a segunda autoridade abaixo do carcereiro. A Bíblia fala, olha, a Bíblia fala lá em Gênesis 40 que nem mesmo o carcereiro sabia da administração de José, de tanta confiança que ele tinha em José. Nossa, irmão, que doideira! Como é que o cara, sendo injustiçado, injuriado, traído, caluniado, tudo que aconteceu com ele, ele não desiste, ele continua apaixonado por Deus, continua íntegro à visão, e aonde ele vai, onde ele bota a mão, prospera? É assim que Deus quer que eu e você sejamos. Íntegros à visão, convictos que tudo que está acontecendo com a gente não é para a gente se lamentar, desistir, falar mal, é para a gente fazer diferença, botar a mão aonde está a treva, botar a mão, virar luz. É você, diga amém, glória a Deus. E aí, irmãos, lá na prisão ele chega como a segunda autoridade máxima, não tinha mais como crescer, e num lugar aonde José não tinha mais como crescer, entendemos que chegou no final de um ciclo. Diga aí, ciclo. E todo final de ciclo tem um teste ou uma prova. Glória a Deus. Qual foi a prova de José? Você lembra? Do verso 8 ao 23 de Gênesis 40 diz que apareceu dois caras novos na prisão lá. Olha aí, o padeiro e o copeiro. E aí os dois estavam lá presos, tiveram sonhos. Você lembra da história? Eu não vou ficar me atendo aqui, mas eles tiveram um sonho. E aí chamam José. Ó, José, tem dois caras aí novos aí, um era copeiro do rei, outro era padeiro, e eles tiveram sonhos, e a gente sabe que só você
tem o poder de revelar interpretações. Olha como é que as pessoas conheciam José. E aí o que acontece? José vai lá e revela os sonhos. José passou no teste? Sim. Você sabe, você ia dizer sim, né? Mas qual era o teste de José? Vou te falar aqui. A lição desse segundo teste é: quando você mais precisar, é onde você mais terá que ajudar. Aleluia! O segundo teste, e que se torna um princípio de Deus para nosso teste, nosso ciclo, é: no momento que eu mais preciso, é onde Deus vai te provar, te enviar outras pessoas para você ter que ajudar. A lição é: quando você mais precisar, é onde mais Deus vai te usar para você ser bênção em outra vida. José podia te dizer assim: eu revelar sonhos nada? Eu estou aqui injustiçado, estou aqui caluniado, deixa eu quieto aqui, eu não quero saber de copeiro, de padeiro, de ninguém não. Ele que se explodam para lá, me deixa em paz aqui, me deixa quieto aqui com a minha murmuração, com a minha angústia, né? Com a minha mágoa, me deixa amargurado aqui, igual Noemi falou lá em Ruth. Não, José falou assim: vou revelar o sonho. E Deus me deu a revelação. E aí para o copeiro ele falou assim: daqui a 3 dias você vai voltar ao seu cargo de confiança. E para o padeiro ele falou assim: daqui a 3 dias você vai ser enforcado, tal. Você lembra dos sonhos? José revelou os sonhos, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele e ele não era inconstante, ele não queria desistir, ele tinha um foco na visão e nada ia parar aquele jovem. Sabe o que acontece, irmão? Ele passa no teste. Quando você mais precisa, é onde você mais terá que ajudar. Deixa eu te perguntar, você tem passado nesse teste, irmão? Ou você tem, quando as pessoas vêm te pedir ajuda, quando o seu pastor vem te pedir ajuda, você tem falado assim: não tem como ajudar não, pastor. Não tem não, eu estou passando luta financeira, estou passando luta aqui, não. Deixa eu te contar uma história, que eu usei esse texto aqui. Eu tenho uma supervisora na minha igreja que ela começou a passar luta no casamento dela. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, quero entregar o meu setor. Ela tinha 5 células. Eu não quero mais célula, não quero mais. Eu falei: por que, minha filha? O que aconteceu? Não, pastor, eu estou passando luta no meu casamento. E aí, as minhas lideradas e as lideradas dela estão vindo me pedir opinião, sugestão, oração, porque elas estão passando luta no casamento. E eu fico mal, porque se eu estou passando luta, como é que eu posso ajudar? E eu disse assim: e minha filha, que bênção, que honra, glória a Deus. Ela: que isso, pastor? É agora que você está sendo aprovada, é agora que você está sendo testada. Isso é um teste de Jesus para você, para te colocar em outro nível. A visão de futuro está chegando para você, minha filha. Como assim, pastor? É porque a lição, o teste é: quando eu mais preciso, é a hora que eu vou ter que mais ajudar. Aleluia! E ela recebeu aquela palavra e ela falou: amém, pastor, o senhor me ajuda então no meu casamento? Claro, minha filha, vamos orar para que o Satanás seja envergonhado aí nessa luta aí que você está tendo. Seu casamento é bênção, minha filha. E ela foi lá e ela continuou, ela não entregou o setor, não entregou as células, e ela foi bênção, passou tudo, a crise passou e ela cresceu de nível, ela subiu um ciclo, ela foi abençoada. Meu irmão, eu não sei como é que você está vivendo aí, que você está passando, mas eu tenho certeza que é um dos testes do ciclo de Deus aí na sua vida. E Deus quer que você passe nesse segundo ciclo, nesse teste que diz: quando você mais precisa, é onde você mais tem que ajudar. Não é desistir, não é entregar os pontos, não é: pastor, eu quero entregar a célula. Não. Eu estou entendendo que eu estou numa prova, eu estou no teste, e eu vou me manter íntegro na visão. Diga amém. José passou no teste, mas ele permaneceu um tempo na prisão, ainda tinha algo para tratar nele. O tempo de Deus, o processo de Deus não é o nosso tempo, não é o nosso processo. Mas depois José é lembrado como copeiro. Depois José revela os sonhos de Faraó, você lembra? E aí ele vai crescendo e ele é levantado direto como governador de todo o Egito. Os sonhos de José, que José revelou, interpretou para Faraó, eram as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras, as 7 espigas gordas. Você lembra disso, né? E José revela que era 7 anos de bonança, mas depois viria 7 anos de escassez. E Faraó levanta José
como governador de todo o Egito, e só o trono estaria acima de José. Deu um anel de autoridade e José se tornou governador, segundo a autoridade de todo o Egito. Meu irmão, tinha como José crescer mais? Não. Então, todo final de um ciclo, ele chegou no final de um ciclo, e todo final de um ciclo tem um teste. Qual era o teste de José? Essa é fácil. Você sabe, ele lá em Gênesis 42 até o 45, ele encontra com seus irmãos, e é tremendo aquele encontro, porque José, faz um teste primeiro com seus irmãos para ver se seus irmãos estavam arrependidos do que tinham feito com ele. Realmente eles mostraram arrependimento por causa do irmão mais novo, Benjamim. Ele faz um teste e vê que realmente eles estavam quebrantados, e ali José se revela a eles lá no capítulo 45, e é algo tremendo. Ele vai lá, chama os irmãos e ele perdoa os irmãos. Esse era o teste. O terceiro e último teste é perdoar aqueles que nos traíram ou nos traíram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse é o terceiro e último teste para estabelecer a visão de futuro para a sua vida. Você tem perdoado as pessoas que têm te traído? As pessoas que têm entrado na sua vida e você tem ajudado muito na célula, e daqui a pouco elas se tornam ingratas, viram as costas para você, ou falam mal de você, ou te traem de alguma maneira. Sabe o que está acontecendo? Nesse exato momento, o Espírito Santo fala comigo. Muitos que estão aqui têm ficado desanimados, tristes, querendo entregar a célula, querendo desistir da visão de futuro de Deus, por causa de pessoas que têm traído, que têm sido ingrata, que têm cometido injustiça com você, têm falado mal, calúnias. Mas esse é o último teste. Esse faz parte do teste do terceiro ciclo. Perdoa todos aqueles que lhe traíram, que caluniaram, que falaram mal, que foram ingratos com você. Perdoa. A nossa missão é perdoar. A Deus cabe julgar e fazer o que Ele tem que fazer, mas a nós perdoar para sermos livres, perdoar para receber o cumprimento da visão, perdoar para continuar constantes e indesistíveis. Meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, quero declarar que essa palavra vai dar muitos frutos na sua vida. Sabe por quê? A visão de futuro que Deus tem para mim e para você é grande, e essa visão não é menor do que salvar sua família, salvar a sua nação e salvar as nações circunvizinhas. Tudo envolve pessoas, tudo envolve um ministério poderoso que Deus tem para você. E como José estabeleceu o teu reinado, o governo, ele foi um instrumento de Deus para salvar toda a sua família da fome, salvar todo o Egito e todas as nações circunvizinhas. Da mesma forma, isso é um princípio de Deus estabelecido, que não é só para a vida de José, mas é para todos que creem na visão de futuro. Deus tem uma visão de futuro para você, e eu quero profetizar que ela vai se cumprir. Portanto, não desista, continue inabalável, indesistível, porque Deus tem algo poderoso, uma visão de futuro para se cumprir na sua vida. Deus abençoe, estou morrendo de saudade de vocês, e que a gente possa se ver em breve. Até a próxima. Um beijo, gente, fica na paz.